Fala galera do sexto ano, aqui é o professor Vanks na área, trazendo para você a complementação dos estudos de divisibilidade. Na aula passada eu passei para você algumas dicas de como proceder no tocante aos critérios de divisibilidade. Vamos relembrá-los? Quando é que o número é divisível por 2? Isso, quando ele for par. Como é que eu sei que o número é divisível por 3? Somando os algarismos. Se a soma dos algarismos for divisível por 3, o número inteiro será. Qual é o critério de divisibilidade por 4? Você pega os dois últimos algarismos e verifica qual o número que foi formado. Se esses dois algarismos que formam esse número for divisível por 4, então ele também será. Critério de divisibilidade por 5. O número deve terminar em 0 ou 5. Critério de divisibilidade por 6. Ele deve ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Critério de divisibilidade por 8. Você soma os três últimos algarismos. Se o número final for divisível por 8, esses três algarismos, o todo também será. Critério de divisibilidade por 9. Some todos os algarismos. Se for divisível por 9, ele também será. E o último critério foi por 10. É qualquer número terminado em 0. Na sua apostila, na página número 69, nós temos uma sequência de exercícios que a gente vai ter que fazer a soma das questões, aquela sequência que nós fizemos anteriormente. Você vai anexar tudo, vai prestar atenção na resolução dos exercícios e vai acrescentando informações para você formar o teu conhecimento, tá bom? Vamos começar? Isso, pega a apostila. Só deixa para transcrever depois. Você assiste a aula primeiro, transcreve depois, mesmo porque essa aula vai ficar gravada. Então vamos aqui. Questão de número 1, ele diz, veja a decomposição do número 24. Aí ele coloca lá, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Escreva em potência de base 2. Meus amigos, o 2 apareceu aqui quantas vezes? 3 vezes, então ele é 2 elevado à terceira. Como o 3 não faz parte da potência, vai ficar assim, 2 à terceira vezes 3. Só a título de curiosidade, sabe de onde é que vem isso aqui? Daqui, ó. Você pega o 24, coloca um tracinho e sai dividindo. Eu vou começar a dividir por 2, que dá 12. 12 também dá para dividir por 2. 12 por 2, 6. Você coloca o resultado aqui à esquerda. Dá para dividir por 2. Quando você fizer 6 por 2, dá 3. Coloca o resultado à esquerda. E o 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Olha o que você encontrou. Você encontrou o 2 3 vezes. Está aqui 2 à terceira. E o 3 sozinho. Isso é decomposição. Você vai usar muito isso. No item 2, ele pergunta, que número é esse? Isso aqui tem algumas fichas. Anotado alguns números, esse número é o produto delas. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 3, 90. Lá na sequência da questão de número 2, ele coloca lá o 27, o 33, o 63 e o 165, para a gente trabalhar com a sua forma de escrita. Como é que seria a decomposição? Você iria fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui para o 24. Quando você fizer com o 27, você vai encontrar 3 vezes 3 vezes 3. Quando você fizer o 33, você vai encontrar 3 vezes 11. Ah, isso aqui é diferente. Quando você decompor 63, você vai encontrar 3 vezes 3 vezes 9. E o 165, após a fatoração ou decomposição, vai ficar 3 vezes 5 vezes 11. Mais uma vez eu insisto a necessidade de se familiarizar com a tabuada. Lá na letra B ele pede para você fazer a soma dos valores absolutos obtidos dessa galera aqui. Bom, 27, a soma dos nossos valores absolutos vai dar quanto? 2 e 7, 9. 33, 3 e 3, 6. 66, 6 mais 6, 12. 165, 1 mais 6, 7, 7, 5, 12. Aí ele pede na letra C, para a gente poder trabalhar aqui, qual foi o padrão observado? O que você observou aqui? 9, 6, 12 e 12. Qual é a observação que você tem aqui? Isso. São todos podem ser divididos por quanto? Isso. Divididos por 3. Muito bem, Mariazinha. Você está ligado. Então, aqui seria a decomposição e a observação a ser feita.
Os critérios de divisibilidade que a gente tem lá na página 70, eu fiz uma aula só com eles na aula anterior a essa. Por favor, é bom rever aquele conteúdo, tá bom? O que eu vou fazer agora é a sequência de exercícios da página número 71. Lá na página número 71, o autor diz assim: considerando os critérios de divisibilidade, indique, ele coloca aqui para nós uma sequência de exercícios. Isso aqui é lá da página número 71, eu estou na sequência, viu? Aí na questão de número 1 ele dá os números 22, 35, 50, 65 e o último é o 90. Aí ele pede na letra A que você lixe os divisíveis por 2. Na letra B, ele pede os divisíveis por 5. Na letra C, ele pede os divisíveis por 2 e 5 ao mesmo tempo. E na letra D, ele pergunta quem são os números divisíveis por 10. Vamos lembrar os critérios de divisibilidade que a gente estudou. Na letra E, ele pede uma regra para você dividir os números por 10. Regra para 10. Uma regra para o 2 e uma regra para o 5. Mas Vando, isso aqui eu já sei. Você me ensinou na aula passada. Ótimo, muito bem, eu gosto de ouvir isso. Estou ouvindo você falar isso lá do seu sofá. Lá na questão de número 2, ele coloca para nós a regra de divisibilidade por 10, 100 e 1000. Pode se estender? Ó, para o 10, por 100, por 1000. Ele quer que eu veja se existe alguma regra, né? Bom, a gente vai ter que descobrir. E a questão de número 3, para fecharmos, ele diz assim: quais os possíveis restos de divisão por 2? Dividir por 2 vai dar resto quanto? B. Quais os possíveis algarismos das unidades dos números que divididos por 2 deixam resto, dividir por 2 e que tem resto 0? E a letra C, ele pede para a gente fazer os possíveis algarismos que divididos por 2 deixam resto 1. Bom, vamos fazer com calma aqui, porque eu precisava transcrever essas questões aqui da página 71 para você. Agora nós vamos fazer com bastante calma a resolução. Vem comigo. Primeira coisa, dentre os números 22, 35, 50, 65 e 90, quem são os divididos por 2? Qual é o critério de divisão por 2? Ser par. 22, 50, 90. Muito bem. Que é a próxima pergunta? Divisíveis por 5. Qual é o critério para dividir por 5? Terminar em 0 ou 5. 35, 50, 65 e 90. Vante, eu estou ficando bom nisso. Claro que tá. Qual é o critério de divisão por 2 e 5? Vamos ver quem é que participa desses dois grupos aqui. Quem participa aqui? O 50 e o 90. E a última perguntinha aqui para nós, qual é? Critério para dividir por 10. Qual é o critério do 10? Você lembra? O 10 tem que terminar em 0, é só o 90. Lá na letra E, ele pede para você criar uma regra. Isso aqui você já aprendeu na aula passada, por isso nós fizemos uma aula somente com os critérios de divisibilidade. Qual o critério de divisibilidade por 10? Término do número em quem? Em 0. Terminou por 0, dá para dividir por 10. Qual a regra para o 2? O número ser par. Qual a regra para o 5? Tem que terminar em quê? Em 0 ou 5. Lá na questão de número 2, ele diz assim, aquela regrinha que vale para o 10, terminar em 0, vale por 100, por 1000? Sim. Como é que seria por 100? Você precisava terminar com 2 zeros. Por 1000, 3 zeros. E assim sucessivamente. Lá na questão de número 3, o autor diz assim, ó, responda. Quais são os possíveis restos de uma divisão por 2? Meus amigos, quando eu divido por 2, só tem possibilidade de resto ser o quanto? 0 e 1.
Aí a letra B. Quais são os possíveis algarismos das unidades nos números que divididos por 2 deixa resto zero? Quando é que deixa resto zero? Quando ele é par. Isso aqui é quando ele é par. Quais são os algarismos das unidades? 0, 2, 4, 6 e 8. São os números que terminando em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Aí ele pergunta, quando é que o resto vai ser 1? O resto por 1 são os outros. Quando você dividir por um número ímpar. Quem seriam os ímpares? Aqueles que terminam em quê? 1, 3, 5, 7 e 9. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Refaça os exercícios, transcreva depois. Assista a aula quantas vezes for necessário. Grande abraço!